Especificamente, vamos confrontar dois gigantes da colorimetria: fundo de clareamento e estrela de Oswald. Por que eu falei no texto estrela versus fundo de clareamento? Na verdade é o seguinte: não é um versus o outro. Na verdade, eu falaria que é um namorado do outro. Né? Um precisa do outro. Um anda junto com o outro. Mas este camarada aqui precisa muito mais deste camarada aqui do que este camarada precisar deste. É uma coisa que é um pouco engraçada, mas vocês vão entender. Fundo de clareamento, ele só existe em uma condição para a nossa profissão, que é o que acontece no cabelo, tá? O cabelo começa a trabalhar com seu fundo de clareamento desde aqui até o 10. Fundo natural, estão todos... Os fundos naturais não têm uma pigmentação que revela a cor. Fundo natural, ele só acontece uma revelação de cor a partir do momento que você começa a descolorir. Compliquei? Então vou explicar de novo. O fundo natural de um cabelo, o fundo natural de um cabelo normal, ou ele vem castanho, ou ele vem ruivo, ou ele vem vermelho, ou ele vem preto. Quando você começa a descolorir este cabelo, aí sim você começa a ver um fundo residual ou fundo de clareamento neste cabelo. Então, qual que é o primeiro fundo de clareamento que todos os coloristas falam, que todas as pessoas falam? Preto, né? Nós temos um cabelo preto que nós consideramos que o pigmento existente nele é o azul, tá? Vou pular o 2, porque o 2 também tem algumas tabelas que nem tem. Vai para o 3. O 3 também é considerado um pigmento muito escuro, castanho escuro. Para a tabela, ele é considerado que tem um nível de clareamento aí ganhando vermelho. Mas só que ele também é muito escuro, tá? Ele tem azul começando no nível de descoloração, a fazer o clareamento. Onde que você vê realmente o clareamento do cabelo? Dos 5 em diante, tá? Dos 5 em diante você começa a ver a revelação do clareamento de um fundo de clareamento residual, que é diferente do fundo de clareamento industrial, tá? Fundo natural, fundo residual e fundo industrial. Fundo natural é o que você nasce. Fundo residual é o que você produz o desbotamento do cabelo. E fundo industrial é o que acontece com os tubos de colorações. Por que eu comparo este camarada com este camarada? Porque no pigmento azul, os estudiosos da estrela mostram que as 3 cores primárias criadas por Deus, ela é azul, vermelha e amarelo. Tá? São as 3 cores criadas por Deus. E nos estudos, né, desde a antiguidade, Egito, e aí vem passando, chega nos estudiosos das cores, Michelangelo, Da Vinci, Picasso, cientistas, químicos e artistas. Eles começaram ali a mexer com a estrutura e a mudança das cores. E depois, em uma certa época, eu não sei qual dizer, nós temos o famoso estudioso Oswald. Na verdade, o Oswald ganha crédito em cima de um outro estudioso das cores. Mas como ele ficou mais famoso, ele revelou muito mais fama, nós chamamos isso aqui de estrela de Oswald, ok? Então, Túlio, por que você falou que você vai fazer uma comparação dos dois? É porque os dois andam juntos. Para nós cabeleireiros, tá? Para nós cabeleireiros acontece o seguinte. Sem isto aqui, nós não damos um resultado aqui. Então, qual que é o estudo mais aprofundado para o meu ver?
é você conhecer mais este camarada aqui do que você conhecer este camarada aqui. Mas por que, Túlio? Por que o fundo de clareamento é tão difícil? O fundo de clareamento ele é difícil, mas ele só revela aquilo ali o tempo todo. Ele vai te revelar vermelho, ele vai te revelar vermelho ganhando amarelo, ele vai te revelar completamente um laranja, que é vermelho com amarelo, ele vai te revelar um amarelo por completo e depois amarelo com branco. Você nunca vai ver um cabelo revelar verde, a não ser que ele tenha uma química que não é de um cabelo natural. O cabelo natural você não vai ver, na hora que você colocar um pó descolorante, você não vai ver ele revelar verde, a não ser que tenha uma química diferenciada nesse cabelo que a gente não conheça. Então o cabelo ele se revela nessas três cores aqui, que elas estão lá, você não vê acontecendo, mas a partir dos 5 você começa a ver vermelho, vermelho ganhando um pouco mais de amarelo, ganhando um pouco mais de amarelo em alaranjado e um pouco mais totalmente amarelo, depois amarelo com branco, que é o fundo 10. Se você continuar aí, você força o cabelo e pode quebrar. Então vamos primeiro para a estrela. Já expliquei o fundo de clareamento. Vou para a estrela e depois vou fazer a comparação dos dois. Qual que é o estudo que acontece 100% da estrela? Por que que o 1 se encontra aqui? Quando você olha uma tabela, tem um 1 aqui, ó. Por que que o 1 não é preto? Olha só para você ver. Por que que o 1 daqui não é preto? Porque quando o 1 que está aqui, ele é chamado de cinza. Mas por que que ele é chamado de cinza? Por que que ele é chamado de cinza? Porque, na verdade, o cinza ele tem uma composição de azul maior do que qualquer outras cores. Vou explicar. Azul 100%, tá? Já está aqui. Nós temos o violeta azul com vermelho, vou considerar 50% de cada. E nós temos aqui azul com amarelo. Então aqui tem azul e aqui tem 100% azul, formando o nosso cinza. Por isso que o 1 é colocado aqui como cinza, porque ele pertence a uma classificação onde eu tenho maior quantidade de azul dentro do cinza. Olha só que engraçado e interessante isso. O fundo de clareamento mostra que nós temos azul. A estrela nos apresenta o azul. O fundo de clareamento 2 mostra 70% de azul e 30% de violeta. Olha a estrela nos mostrando violeta. O fundo de clareamento te apresenta o 4, 70% de violeta com 30% de vermelho. Nós temos violeta e nós temos vermelho. Então, olha só como que os dois andam juntos. O fundo de clareamento 5 me mostra que ele é completamente vermelho. Vou comparar com aqui, 100% vermelho. Igual 100% vermelho lá. Olha só para você ver que bacana essa comparação. O 7, ele me mostra que é 100% laranja. O 7 me mostra que é 100% laranja. 100% laranja, 100% laranja, tá? Então, de novo, a estrela nos provando que ela tem uma eficácia fundamental sobre o fundo de clareamento. O 8 me mostra laranja com amarelo. O 8 me mostra laranja com amarelo. Então, de novo, a estrela nos provando aí o resultado. E o 10, pulando o 9, que é completamente amarelo, ele tem 70% de amarelo e 30% de branco. Nós temos 100% de amarelo. Quando a gente começa a atingir o branco, nós já queremos praticamente, possivelmente, derrubar o cabelo. Tá? Então, olha só. Eu consegui mostrar para vocês que a estrela se compara com o fundo de clareamento. A estrela também me mostra os fundos de clareamento frio. Eu tenho violeta, azul e tenho verde. Eu tenho violeta, eu tenho azul e eu tenho amarelo com azul, eu tenho verde.
tá? O verde não acontece no cabelo de vocês, tá? Não acontece se não for por uma química diferenciada. Numa descoloração natural, o cabelo não fica verde. A estrela nos mostra as cores quentes, vermelha, laranja e amarelo. Eu tenho vermelho, tenho laranja e tenho amarelo. Os 3 fundos quentes, tá? Então, quando eu faço a comparação da estrela com o fundo de clareamento, eu consigo ver que os dois andam juntos. Túlio, você falou que a estrela não precisa do fundo de clareamento, mas o fundo de clareamento precisa da estrela. Sabe por quê? Porque a estrela ela não é usada somente para cabelo. A estrela ela é usada tanto pelo colorista, quanto pelo pintor de parede, quanto pelo pintor de pano, quanto pelo pintor de quadro. Ela é uma estrela que ela tem uma distribuição para vários componentes e para vários tipos de profissionais. O fundo de clareamento, ele é feito para você, profissional, tá? O fundo de clareamento é feito para você, profissional de cabelo. Não tenho fundo de clareamento de parede. Eu tenho um fundo pintado na parede que depois eu coloco uma outra cor. Posso até criar cor usando a estrela. Se eu pinto uma parede de vermelho e logo jogo verde por cima, com certeza eu vou ter uma parede marrom. Por que marrom? Porque este camarada aqui, a estrela, ela é fantástica, gente. Por que ela é fantástica? Porque ela mostra tanto somatória de cores, quanto ela mostra a parte de neutralização das cores. Túlio, por que você ainda não está apresentando cabelo? Porque se você não aprende colorimetria de uma forma teórica, você não aprende colorimetria na prática. A teoria ela é muito importante para você entender que o azul corrige o laranja. Mas, se o laranja for muito forte, você tem que aumentar uma quantidade de azul. A teoria só me mostra que azul corrige laranja, só isso. Mas como colorista, você tem que saber que 7.1, né, o azul aí, não teve força para corrigir esse laranja, você vai colocar mais pigmento azul para ele ter força. A teoria te mostra que azul corrige o laranja, mas a técnica de teoria te ensina que você tem que acrescentar mais azul para você corrigir um laranja mais forte, ok? Eu falei para vocês que este camarada aqui depende muito mais deste camarada aqui, porque este camarada aqui ele é versátil, ele serve para várias coisas. Este aqui não, ele fica dependendo de você aprender isso aqui para você corrigir isso aqui. Então eu falei que eu vou dar 3 exemplos somente para vocês entenderem por que um precisa do outro. Cabelinho da cliente todo com fundo de clareamento 7, fundo de clareamento residual, chegou no 7. A gente sabe que um cabelo com fundo de clareamento, quando você começa a descolorir, ele não é somente 7, ou ele é 743. Opa! Ou ele é 733, ou ele é 7/34, depende muito do nível de pigmentação de tricociderina desse cabelo. Então vou colocar aqui que um cabelo na altura de um 7, ele fica um 7,4. Esqueci de colocar isso aqui também, 7,4. Tá? Por que você colocou 743, 733? É porque se você não chegar no fundo de clareamento perfeito, ele começa a desbotar um pouco mais. Então você vai chegar no 7 e você pode ver alterando entre cobre com dourado, dourado com cobre, tá? Mas geralmente é 7,4, tá? Geralmente o 7 natural perfeito, você abre no 7,4. A estrela pega e nos ensina o seguinte: se você descoloriu esse cabelo bonitinho, ele chegou no 7,4, a estrela de Oswald nos ensina que fundo 7 com 4, a sua cliente não quer sair com o cabelo acobreado, ela quer uma cor aí, um marrom moreno iluminado, alguma coisa assim.
Você sabe que você tem que pegar uma base 7, tá certo? A base tem que ser 7. E um camarada que corrija esse cara aqui, que é o 4, que é o cobre. Aí você vem para a estrela e olha, quem que me corrige o laranja? Quem que me corrige o laranja? É o azul. Ao fundo de clareamento lá, dependendo do meu resultado de estrela, para eu entender qual que é o tubo de coloração que eu vou usar. Eu preciso de um fundo, eu tenho um 4 e preciso corrigir. Olha a estrela me mostrando quem corrige. Gente, sou eu. Sou eu aqui, ó. Eu, azul ou eu, cinza. Só eu que tenho esse poder de correção. Então aqui, ó. Se o 4 aqui está muito intenso, eu sei que o 7/1 já começa a ter força para neutralizar. Mas se eu quero gastar, andar mais rápido, agilizar essa minha correção, eu coloco um 7/11 ou mix azul. A Lídia está perguntando. Lídia. A coloração preta é totalmente azul. Então posso usar no lugar do corretor cinza? A coloração preta, o pigmento existente dela é azul. Perfeito, tá? Se você seguir a sua tabela, se a sua tabela fala que o pigmento é azul, perfeito. E eu posso colocar esse pigmento preto dentro de uma coloração como se fosse um mix? Pode. Mas na seguinte condição. É uma ação muito mais rápida. É uma correção, é uma situação que você vai agir rapidamente para você criar essa neutralização aqui. Porque senão você vai chumbar esse cabelo muito mais rápido, tá? E possivelmente acontece da cor ficar meio estranha. Por quê? Mesmo que o preto tenha uma quantidade de pigmento muito azul, ele ainda tem corantes e situações que fazem com que ele seja preto, e não cinza e nem azul, tá? Então, dá para fazer? Dá. Ok, tanto que você vê pessoas platinando o cabelo aí com 1.0. Dá para fazer? Dá. Mas só que os corantes e as outras situações que acontecem nele fazem com que ele fique preto e não azul. Então, o seu cuidado tem que ser muito maior do que o mix azul e o mix cinza, tá bom? O André, em cima da pergunta, falou, qual seria a quantidade desse corretor? Ô André, vou usar para você uma regra que é fácil de trabalhar com ela. Por quê? Porque não há possibilidade de você ficar pesando mix, tá? Só se a sua tabela de precisão, se a sua balança de precisão for muito boa. Porque geralmente a gente usa pontinhas, né? Pontinho maior e tudo. Mas existe uma regra criada especificamente para uma coloração que é chamada regra dos 11. Vou te dar um exemplo. 7, tá? A coloração base que você pegou é 7. Você quer chegar no 11. É uma coloração específica que criou essa regra, tá? Mas eu utilizo ela para algumas colorações que eu chego no que eu desejo. Então você conta 7, 8, 9, 10 para chegar em 11, falta 4, né? 1, 2, 3, 4. Então você tem aqui 4 centímetros de cor para meio tubo de coloração. Túlio, dá para medir centímetros de coloração? É aí onde é que pega todo mundo. Você não pode vir com a régua e colocar o tubo de coloração e fazer isso aqui. Por isso que as pessoas ensinam a você trabalhar com a balancinha de precisão, onde você calcula que 4 centímetros, por exemplo, eles consideram como se fosse 2 gramas. É uma regra chatinha, é uma regra que ela precisa de muita precisão. Por isso que todos os coloristas que você vê ensinando, eles falam, gente, usa uma unha, usa uma pontinha. Se você vê que não está fechando, coloca mais um tiquinho. Mas você tem que saber que para meio tubo de coloração, você usa essa regra aqui, que ela funciona beleza, tá? Então vamos dar 3 exemplos. Fundo de clareamento 8. Vocês já olharam lá que é laranja amarelo. Nós temos laranja amarelo. Então vamos considerar que fundo de clareamento é laranja amarelo. 843, que é o fundo que você chega. Fundo de clareamento 8, ele chega praticamente no 843, alguma coisa assim. Se eu quero uma neutralização, eu tenho que pegar a base que eu preciso, mais a cor que neutraliza, mais a cor que neutraliza o fundo. Eu consigo um marrom em caso de neutralização. Base certa,
no fundo de clareamento que você tem, a cor que tem o poder de neutralizar o cobre que você tem, mais a cor que tem o poder de neutralizar o dourado que você tem. Então, se você souber fazer a leitura das colorações que você tem, você consegue fazer a leitura do fundo de clareamento. Último exemplo, fundo de clareamento 9. Automaticamente, quando você chega no fundo de clareamento 9, você tem um fundo de clareamento 9,3, que é amarelo dourado. Então, para eu fazer essa correção, eu preciso de um 9 mais violeta. Tá? Se eu quiser ditar o tom, eu posso colocar um 7 marrom, eu posso colocar um 8 azul, eu posso colocar 4 acobreado, que o último nuance aqui, ó, esta corrige e essa dita o tom que você quer. Pessoal, tem mais perguntas? A Simone Vitorino, no YouTube, ela está dizendo que não consegue aprender a tonalização. Você virou e falou assim, eu não consigo entender a tonalização, porque você não consegue entender isso aqui. Se você entender isso aqui, quando você enxergar que isso aqui acontece no cabelo, você consegue entender isso aqui. Olha só, para um colorista de cabelo, ele tem que entender o que é o fundo de clareamento para ele conseguir entender isso aqui. Sabe por quê? Isso aqui, ó, é da onde as pessoas tiram a cor para montar as colorações. As colorações são montadas a partir de quê? O técnico químico lá, os feras lá da engenharia da indústria da química, eles veem qual que é o fundo de clareamento que existem, que são esses, e vão criando cores. Por esta tabela, eles vão criando cores para que você possa neutralizar aquilo lá. Tudo que está aqui neutraliza o que está lá. Só basta você saber entender como usar isso aqui e ali. Isso aí só estudando. Quanto mais você estuda, mais você entende. Eu brinco com o pessoal que fala assim, eu estudei, depois eu tive um plim. Aconteceu um plim que fez com que eu entendesse isto. Mas eu estudei bastante para começar a entender que, gente, o cinza, por que o cinza é a mistura de 3 cores? Mas é porque está claro aqui, é este mais este que dá este. Está claro na estria. E na hora que você vai brincando com as cores, você consegue identificar isso. A Leni está perguntando, um cabelo com coloração preta tem umas mechas no fundo de clareamento 6. Como faço para esfriar ou esquentar a cor? Leni, você senta a cliente na sua cadeira e faz o teste de mecha. O cabelo é preto. Na hora que você faz o teste de mechas, você vai ver um resultado na raiz, você vai ver um resultado no meio e você vai ver o resultado nas pontas. Estou falando de um cabelo preto não virgem. De um cabelo preto virgem, possivelmente você faz um teste de mecha e ele fica perfeito da raiz às pontas, tá? Então vamos falar de um cabelo que quimicamente tratado, já tem coloração preta lá. A raiz fica mais clara, não é isso? O meio fica mais escuro e as pontas completamente escuro. Tem um exercício que eu dei aí um dia desse para trás, com a raiz branca, metade marrom e pontas pretas. O que acontece? Você faz o teste de mecha, ali você já viu o que está acontecendo. O segundo momento é que a raiz, você virou para mim e falou que ficou aqui, ó, no 6, vermelho com laranja. O que é vermelho com laranja? É 100% uma proporção de vermelho, ganhando uma proporção de amarelo. Para você corrigir esse cabelo, tá? Você só tem 2 condições na face da Terra. Ou você escurece, ou você força ele para clarear. Vamos escurecer esse cabelo num tom de marrom. Eu pego uma base 5, tá certo? Com uma coloração que tem uma proporção de verde, uma quantidade boa, 5, 13, né, que 13 é o mate, e pego um pouquinho ainda de violeta, tá? Porque eu tenho lá, ou cinza, 5, eu falei 5, 13, você pode pegar 5, 13 com 5, 1, que corrige o laranja. Você vai ter um marrom completamente frio, tá? Você vai ter um marrom frio, muito frio, porque você pegou o 5, 13 é verde, e pegou ainda violeta para corrigir o restinho, o cinza, desculpa, você pegou o cinza para corrigir o restinho de laranja. Então você vai ter 5, 13 um pouco mais intenso. Então você fecha esse cabelo para um marrom bem intenso. Eu falei com você que você pega isso aqui e força ele para cá. Se você forçar ele para o laranja puro,
você pode usar um 7-1, que você vai ter um tom de mel, com um pouquinho de laranja no fundo. Se você não quiser esse laranja, você pode usar 7/1 ou 7 mais mix azul, porque o mix azul é pigmento puro, a correção é perfeita, tá? Eu gosto muito de trabalhar com mix, porque o mix é uma concentração de pigmento puro, então ele te dá um resultado assim, na lata e rapidamente, diferente de você misturar colorações. Pessoal, quando eu dou aula de colorimetria, que eu ensino as misturas de cores, não é falando para vocês não comprar coloração prontas. É muito melhor vocês trabalharem com coloração pronta do que vocês ficarem montando colorações. Mas, você vai no seu estoque e não tem a coloração que você quer, você tem que ser muito atento a entender da montagem de cores, tá? E pode montar qualquer cor que você quiser, porque dá certo. A quantidade da coloração e a mesma do mix segue a regra dos 11? Não. Mix é um pigmento puro, tá? Então sempre é uma quantidade mínima da mínima possível. Quanto menos, mais, tá? Menos, no caso, é mais, para você com os mix. As colorações, não. As colorações, por exemplo, quando é cobertura de branco, você vai usar uma quantidade muito maior de base do que uma pequena parte de nuance. Quando nós estamos falando somente de coloração, tem coloração que você vai misturar 50% de 7.3 e 50% de 7.1. Tá? Você misturou ali, você não criou a 7.31 e não se criou a 7.13, porque você colocou a proporção igual. 7.3, 50% e 7.1, 50%. Na hora que você juntou, eu não posso falar que você montou 7.13 nem 7.31, porque a proporção foi igual, mas você criou um mate. Agora, vamos supor que você colocou 70% de 7.3 e 10% de 7.1. Aí sim eu tenho a 7/31, tá? Porque a proporção de 7.3 foi maior do que a 7.1. Então, se eu entendi a sua pergunta, é a mesma proporção que eu uso de mix é a mesma que eu uso com coloração normal? Não. O mix sempre menos é mais. Quanto menor a quantidade que você usar, mais fácil fica de você não errar. Tá bom? A Diana falou que fez o teste de mechas no cabelo dela. A raiz clareou um pouco e o meio do cabelo ficou outra cor e pontas continuou preto. Aí ela falou, acho impossível clarear por completo um cabelo preto. Se forçar muito o cabelo, danifica. Eu discordo, tá? Quando eu falo discordo, o que acontece? Existem técnicas para que você faça com que o fio se torne homogêneo. Por exemplo, você pegou um cabelo preto. Você fez um teste de mechas e você viu que aqui ficou claro, aqui ficou marrom e aqui ficou preto. Se a ponta ficou preto, eu nem vou mexer nesse cabelo, tá? A ponta ficou preto, não vou nem mexer não. Mas vamos supor aí que aqui ficou muito louro, aqui ficou um marrom na altura de um 8 e aqui ficou um marrom na altura de um 7, tá? Eu vou precisar de dar a cor nessa ponta aí. Na hora de eu fazer esse cabelo, possivelmente pode ser até na touca, é uma opção que facilita muito a vida de vocês. Eu trabalho mais no papel, mas a touca pode te dar esse resultado. Você tem que trabalhar as pontas desse cabelo primeiro. Você trabalha as pontas, espera ela atingir uma cor boa, bacana. Você trabalha o meio para chegar na cor da ponta e depois você trabalha a raiz para que ela chegue da cor que estava a ponta. Então, é a técnica que você utiliza que faz com que você tenha um resultado homogêneo. Porque o teste de mecha já te mostrou aqui, raiz vai ficar clara, meio vai ficar marrom, sei lá, e as pontas escuras. Mas ainda assim, se as pontas clareiam um pouco e a cliente quer fazer qualquer coisa, uma mudança, ela quer mudar, pelo menos que seja um pouquinho, você tem que olhar as pontas, você não pode olhar a raiz. Tem muitos profissionais que ficam felizes com a raiz. A raiz ficou loura, o cabelo vai ficar top, mas esqueceu de meio pontas. Gente, tem um exercício que eu apliquei aí esses dias, que a raiz da moça desse tamanho assim ficou branquinha, metade ficou marrom e as pontas pretas. A última situação que você vai olhar é a raiz, porque a raiz ela vai clarear muito mais do que meio pontas. A não ser que você já pegou um cabelo que a pessoa fez explosão de pontas, né? Que as pontas estão claras e a raiz teve um crescimento. Aí você vai despachar as pontas e vai trabalhar com a raiz. Beleza. Mas um cabelo homogêneo, todo preto,
e você fez um teste de mecha, eu tenho certeza que sua raiz vai clarear, o meio e pontas vão ficar um pouco mais escuro. Isso é fato. Isso é um fato que acontece aí. Por isso, pessoal, que aqui, ó, para descoloração, de 1 até o 4, você já esquece, não vale a pena mexer. Vocês têm que começar a analisar de 5 em diante. Isso aqui, ó, não me dá resultado. Um cabelo preto, ele foi para o 2, para o 3, e ele foi para 2 e para 3, você não teve resultado nenhum. Aqui nós temos preto azulado. Aqui nós temos castanho muito escuro. Aqui nós temos castanho escuro. Continua a mesma coisa. Aqui castanho médio, já começou a pensar em clarear. Aqui castanho claro. Aí sim você tem um resultado para ter uma morena iluminada, um marrom bacana. Então, resumindo para ficar bacana, de 4 até 1, esquece em descoloração, você não tem resultado para ter um cabelo bacana. É de 5 em diante. De 5 em diante você dá qualquer resultado no cabelo, tá bom? Qualquer um não, né? De 5 até o 7, você dá um tom de mel. De 7 até o 9, você dá uns pérolas, você dá uns bege, você dá um tom de areia e tal. E de 8 até o 10, você tem pérola, você tem platinado, você tem branco, você tem... Por aí tem. Quando eu falo branco é do 10, tá? O do 10 que dá branco. O 8 ali não dá branco não, te dá um pérola bonito, te dá um tom de areia, te dá um tom bege, aí sucessivamente. A Edna Barbosa perguntando se mudar as volumagens de peróxido. As proporções da água oxigenada, ela nada interfere se o seu cabelo não aguentar nada. Vou repetir para não ficar tipo assim, cara doido. Não, olha só. Os peróxidos de hidrogênio não vão interferir em nada se o meu cabelo não tiver força para me dar um resultado. Se eu coloco um OX de 40 em um cabelo que não aguenta nem de 20, eu vou destruir esse cabelo. Se eu coloco uma de 20 num cabelo que aguenta de 40, eu estou perdendo tempo com de 20, já que ele me aguenta de 40. Então, o que acontece? A volumagem ela é feita assim, para te dar uma explosão de clareamento muito mais rápido. Mas só que aí você tem que olhar aquela consultoria que eu falo, que é sentar a cliente, fazer o teste de mecha, ver se o cabelo dela é fino, se o cabelo tem progressiva, se o cabelo não tem progressiva, se o cabelo tem uma química forte, se o cabelo não tem uma química forte, se a resistência desse cabelo está boa. Resumindo toda a aula que a gente dá, teste de mechas, pessoal. Teste de mecha te dá um resultado fantástico em qualquer cabelo. A Marlene Fernandes falou que tem um castanho médio, acho que estou vendo certo, crescimento de raiz do meio ao resto do crescimento está 8, final 10. Vou clarear a raiz com a touca. Você falou que vai colocar a touca e vai puxar. Beleza, então o que você vai fazer? As suas pontas, nesse caso aí, não vai entrar no pó descolorante. A não ser que você use uma técnica que eu gosto muito de usar, que eu ensino ela muito no meu curso, que é o seguinte. Pessoal, tem muitos profissionais que não sabem ou não fazem isso. Olha, a raiz está escura, meio está mais ou menos, e se a ponta está super clara, eu tenho a plena capacidade de usar OX de 40 na raiz, ou de 30, meio e pontas. Dá trabalho? Dá, mas a preocupação do profissional é o quê? Saúde do cabelo. Então você tem raiz com OX de 40, meio com OX de 20 e pontas você só passa um OX de 10 só para fazer uma limpeza nesse cabelo. Ou então deixa até as pontas do lado de fora para que você tenha um resultado homogêneo, adequado e sem danificar o cabelo. Eu trabalho muito com 2 pós colorantes ao mesmo tempo, geralmente de 30 e de 20 ou de 30 e de 10. Hoje é raridade usar um OX de 40, tá? A ProHair, tá? A ProHair tem um OX de 35 que é azul. É um OX que eu usei também, ele me deu um resultado. Na hora que você coloca ele no pó branco, ele já fica praticamente um pó azul. Então, de vez você comprar o pó azul, quando você usa o OX de 35, que é abaixo de 40 e acima de 30, ele já te faz com que o pó fique completamente azul ali. Aí você já vem com o cabelo já criando uma correção, esfriando aí. No caso da coloração preta, para usar como mix e a mesma quantidade do mix cinza, uso a regra dos 11? E ela fez outra pergunta. Fundo de clareamento 7. Não tenho mix cinza. Quanto uso de preto? Eu tô te dando uma informação na qual eu não uso,
tá? Eu não uso a coloração preta misturada em outra coloração para fazer essa jogada que você está fazendo. Não uso, tá? Eu já usei para me fazer um teste de um curso de uma pessoa que eu vi misturando coloração preta numa quantidade enorme de creme branco para platinar o cabelo. Eu queria desvendar essa situação. O que eu fiz? Eu peguei a coloração preta, coloquei dentro de pote, passei na mecha, ela platinou na hora. Fantástico. Mas aí depois eu lavei aquele cabelo e na hora que eu sequei aquele cabelo, a pigmentação saiu rapidamente. Por quê? Porque a pigmentação preta ela é granulosa. Ela não segura em cabelos brancos para platinar. Então, o seu platinado com pigmento preto, ele sai muito mais rápido. Então, respondendo a sua pergunta, eu não uso coloração preta dentro de um tubo de cor. Eu não tenho esse costume. Eu uso o mix cinza, o mix azul, o mix dourado, o mix verde, o mix 12. Eu tenho um que chama M12, né, que ele já é o cinza com violeta, ele dá um pérola maravilhoso. Mas o preto em si eu não tenho esse costume de usar. Eu creio, tá? Faço um teste na mechas aí, uma mecha cortadinha, que também seja a proporção de uma pontinha aí de coloração preta, tá? Prefiro os mix, tá? Então já estou formando para todo o Brasil que está falando. Eu uso o mix ou coloração com coloração. Agora, coloração preta dentro de uma coloração, fazendo com que ele se pareça um mix, eu não uso e não faço essa condição. Peço até desculpas aí pela informação, mas tem coisas que eu não faço. Pessoal, vocês podem atualizar até com X de 40. Ai, meu Deus do céu. Com de 40, esse cara tá doido? Não, não estou doido. Tudo depende do que você precisa. Vou te dar um exemplo. Se você pega um cabelo e faz uma global nele todo, olha só, você faz uma global nesse cabelo todo. Vou falar uma por uma, tá? Você fez uma global nesse cabelo, não tem nenhum fio branco mais, mas esse cabelo tá com um restinho de amarelo ainda, um pouquinho de restinho de amarelo. Você vai lá, pega um super clareador, por exemplo, mistura no X de 40 e termina de fazer aquela limpeza de cor. No momento que ele está fazendo aquela limpeza de cor, se você usou um super clareador tipo 12/12, além de você estar terminando de fazer uma limpeza de cor, porque todo super clareador é bom você usar com X40, aquele pigmento fraco, 12/12, aqui é cinza com violeta. Esse resto de pigmento fraco aqui, ele vai terminar de fazer a limpeza da cor deste cabelo, já dando tom. Olha só, o X40. Então foi uma escolha que eu te fiz. O X de 40, super clareador, uma global, terminando de fazer a limpeza da cor. Ele vai te dar uma cor platinada praticamente no cabelo, por causa desse /12. Tá? O X de 30, você pode seguir a mesma sequência aí de um super clareador com menos intensidade. O X de 20. Se você pegar um cabelo virgem, aonde você tem uma cor sim, uma cor não, tá? Se eu falar cor sim, cor não, fica estranho. Este OX de 20, ele vai abrir um fundo de clareamento sim neste cabelo. Mas vamos supor que você fez só uma explosão de pontas, onde é que as pontas estão todas clarinhas, sem nenhuma mistura de cor. O OX de 20, ele vai matizar bem sim. Túlio, qual que é a melhor? Geralmente, eu gosto muito de usar tons que não abram fundos de clareamento. Então você tem aí o peróxido de 8, você tem de 8%, você tem o de 6, tá? O de 10, se o cabelo for no 6/0, se o cabelo for virgem, na altura de um 6, louro escuro, o de 10 corre o risco de abrir um fundo de clareamento na sua raiz. Então é melhor você optar por um OX aí de baixa volumagem. Gosto muito de usar o de 20, quando eu quero não fechar demais o cabelo, mas eu sei que eu não vou abrir um fundo de clareamento nele, porque o fundo dele é muito escuro. Como a minha matização vai ser um pouco mais rápida, o OX de 20 também tem vezes que eu uso. Mas, hoje tem o de 10, o de 8 e o de 6, que te dá um resultado aí só de depósito de pigmento, ok? A Maria Aparecida está falando que está com cabelo na altura de 4, raiz crescida, pontas na altura 8,
foi feito na touca, pode fazer o retoque eriçado sem intervalo? Nesse caso dessa pergunta, nós já estamos entrando na técnica de mechas, né? Técnica de mechas são coisas que nesse tipo de aula eu não interfiro. Por quê? Eu posso virar para você, posso fazer na técnica? Pode. Posso fazer costurado? Pode. Pode fazer eriçado costurado? Pode. Posso fazer na touca? Pode. Quando você precisa realmente mexer muito na raiz e você tem as pontas mais claras, se você é a favor da touca, porque eu conheço profissionais que não é a favor da touca, nada contra, eu gosto da touca enquanto eu gosto dos papéis, depende do que eu preciso, a touca te dá um resultado mais preciso. Você tem uma segurança maior na touca para você ter esse tipo de resultado homogêneo. Mesma hora que você passa pó aqui, você passa pó aqui, que você passa pó aqui, que você passa pó aqui. Diferente do papel que você sobe aqui, você sobe aqui, sobe aqui, né? Tem que tirar aqui, tem que tirar aqui. O papel, ele dá umas mechas lindas e maravilhosas, mas se a pessoa não tem essa segurança no papel, possivelmente a touca aí é melhor para esse tipo de resultado. Então, eu falei com você que esses camaradas se confrontam. E por eles se confrontarem, este camarada aqui precisa muito mais deste. Tá? Vocês têm que saber isso. Então, toda vez que vocês olharem para um fundo de clareamento, lembrem da estrela de Oswald. Na hora que vocês olharem para a estrela de Oswald, vocês vão lembrar da tabela de cor. Na hora que você abre a tabela de cor, aí você tem que conhecer a indústria que você trabalha. A minha marca, por exemplo, o verde é 13. 13 é azul com dourado, da verde, né? Então, eu preciso corrigir algum cabelo que tenha vermelho, eu abro a tabela de cor, sei que verde corrige vermelho, eu tenho o resultado. Eu sei que verde corrige vermelho, eu tenho o resultado. Se eu tiver que colocar mix verde aqui dentro, eu coloco, porque eu preciso de uma correção, tá? Se eu quiser fazer uma somatória de cor, o cabelo está aqui na altura de um laranja amarelo, 8. Fundo de clareamento, 8. Laranja amarelo é o quê? Base 8, 4, 3, tá? Se eu quiser fazer uma somatória de cores aí, eu matizo esse cabelo com 4, 3. Eu vou ter um cabelo acobreado, tá? Diferente de um cabelo que é uma correção, tá? Meu face é Atuliano Arlen, tem várias explicações disso, de todas as perguntas que vocês estão fazendo. Tem no YouTube também. Colorimetria só se aprende estudando. Só se aprende estudando. Estudando tanto lendo quanto praticando. Não há possibilidade nenhuma de você aprender sem fazer dessa forma. Como que você pode praticar? Cortando mechinha do seu cliente, colocando várias. Tem vezes que eu coloco essas mechas até para dormir no pó descolorante. Só para me ver qual que vai ser a resistência. Coloco no pó descolorante ao X de 40, corto várias mechinhas e deixo dormir de um dia para o outro. No outro dia está branca. Aí eu quero saber a resistência, eu vou fazer que cor que eu vou misturar. Eu estudo muito por mechinhas. É uma ótima técnica que vocês têm. E lendo. Se fizer, acho que completando aquela pergunta anterior, se fizer no papel, marca as mechas? De novo, respondendo aquela pergunta, o que acontece? Quando eu faço isso aqui, costuro, e coloco a plaquete e pincelo, eu crio um cabelo marcado. Tá? Zebrinha. Quando eu faço isto aqui, separei as mechas e eriço bem eriçado, este cabelo marca menos. Quando eu vou lá na raiz, na minha divisão, antes de começar as mechas, e já faço um zigue-zague, toda a minha divisão, eu já marco este cabelo menos. Então, se você quer o cabelo marcado, sua divisão é reta, toda reta, e suas costuras é firmes e pronto. Não quero marcar o cabelo. As minhas costuras são feitas e meu cabelo é iriçado. O que não deixa o cabelo marcar é o iriçado. Quando você iriça bem iriçado, o cabelo não marca. Quando você esfuma a raiz bem esfumada, o cabelo também perde uma marcação. Não gosto de esfumar porque depois sai. É uma questão de gosto. Eu amo esfumar porque eu quero que saia daqui a um tempo para que eu possa ter a cliente de novo voltando para o meu salão para esfumar de novo e gastar dinheiro comigo. Tá? Porque, pensa bem, você não gosta de esfumar porque sai. Mas só que as suas mechas também, ela perde com o tempo as cores. Ela tem que voltar para retocar. Né? Não adianta. Agora, ela não pode você fazer um esfumado e daqui 3 dias sair. Aí, realmente, é culpa sua.
Mas com 30, 40 dias um esfumado começar a perder cor, é normal. Porque é uma cor cosmética que você está colocando sobre o cabelo. Tudo que é cosmético, uma hora sai. Tá bom? Para fazer uma morena iluminada na cor mel no fundo de clareamento 7, posso usar o 7/31 mais 7/1 com OX de 10? Vamos lá. Adoro essa pergunta. Para fazer um cabelo mel, 7/31 mais 7/1 mais 7/1 com OX de 10. com OX de 10. Vamos lá. Este 1 aqui, ó, ele está na posição do 3. Ele está na mesma posição aqui. Aqui eu criei um mate. 7/31 mais 7/1. Olha como que é o raciocínio de um colorista, tá? Este 1, ele está ligado neste aqui, ó. Ele está na mesma posição nisso. Segunda nuance. Aqui, azul com dourado, eu crio um verde. Até aí, então, beleza. Neste caso, eu tenho uma sobra de azul. Então, eu tenho, nesse caso, se fosse existir essa cor, eu teria 7, se fosse existir dessa forma. Vou colocar ela correta, tá? 1, 3, 1. Se fosse existir, ela teria uma cor assim. 7 verde acinzentado. Eu conseguiria criar um mel com essa cor? Conseguiria. Mas por quê? De novo entra o raciocínio do colorista. Eu quero um mel, tom de mel bacana mesmo, ou eu quero um mel mais fechado? Porque se você misturar 7/31 mais 7/1, você tem aqui muito cinza com sobra de dourado, tá? Esse mel aqui, ó, por ter muito cinza, seria um mel fechado. Por que um mel fechado? E ainda por que mel? Porque você falou no fundo 7. O meu fundo 7 é muito laranja. Se o meu fundo é muito 7, se o meu fundo 7 é laranja, eu tenho nele vermelho e tenho nele amarelo. O verde que você criou aqui ia corrigir o vermelho. Ia dar amarelo, ia dar mel. Com a sobra de dourado. Você conseguiria sim um mel. Mas qual que seria a melhor opção? Melhor opção, não estou falando que você está errada. 7/1. Somente isso aqui já te deu um mel bacana. O OX de 10, perfeito, porque o OX de 10 aí você só está depositando pigmento. Maria Aparecida está perguntando quantos gramas de coloração ou tonalizante prepara para as mechinhas. 10 mechinhas, por exemplo, né? Aí eu pego a base 7, 15 gramas. Aí eu coloco, nessas 15 gramas eu divido 7/1, 7 com mix azul, 7 com mix violeta, 7... A mesma base que eu coloquei 15 gramas... 15 gramas. Para essa graminha que eu usei aqui, ó, essa 15 gramas aqui, que eu usei, eu coloco, vamos supor que é base 7. Eu coloco 7, 7, 7, 7. Vou cortando essa base aqui em tantão de vezes, que eu só preciso um pouquinho. Aí eu coloco mix azul, mix violeta, mix verde, mix... E vou testando todas na base 7. Depois eu testo todas na base 8. Eu vou cortando mechinhas e vou criando cor. Igual, por exemplo, platinado. Platinado é uma cor que eu cortei várias mechas, coloquei no OX, deixei no OX de 10, no de 20, no de 30 e no de 40. Deixei dormir todas as mechinhas. A única que chegou no quase branco, quebrando, foi no OX de 40. As outras me deram um cabelo firme. Dormiu, de 7 da noite a 7 da manhã. É lógico que você não vai fazer isso com o seu cliente, tá, gente? Isso aqui é para teste. Dormiu lá no pó descolorante. Aí, as que ficaram branquinhas, eu fui testando várias cores para criar uma situação, tá? Isso aqui não tem como eu mensurar esse tipo de peso, não. No mais, fiquem com Deus. Obrigado a todo mundo da terra do Brasil aí, cada lugar, cada canto do Brasil que assistiu.